Os mitos e verdades da alimentação noturna, hábito que faz parte da vida de muita gente. Conheça hoje a primeira família presbiteriana missionária enviada para a Mongólia. A ANAC aprova editais para a concessão de 15 aeroportos no Brasil e marca leilão para agosto. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. A partir de agora tem 1h30 de muita informação para você aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Então seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a gente na nossa live, você que está chegando agora, você que está com a gente desde o começo da manhã, acompanhando a programação da nossa IPP TV, você que estava com a Lídia Dickel, acompanhando, o nosso Manhã IPP de hoje, tão especial, falando sobre doação de sangue. Seja bem-vindo, você também que está ouvindo a gente pelas rádios que transmitem simultaneamente a nossa programação. Está ouvindo a gente pela Rádio Pinheiros? Seja muito bem-vindo. Se você está acompanhando a gente também pela Rádio Rumo ao Sertão, de Mossoró para todo o Brasil, para todo o mundo, um grande abraço para você. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Temos 1h30 repleta de boas informações, de boas notícias para você. E olha só, a gente tem uma boa notícia, passamos dos 981.500, então assim, falta pouco mais de 18.500, mais ou menos 18.500 inscrições aqui no nosso canal, para a gente bater a nossa meta de 1 milhão, e você já sabe, a gente quer bater essa meta nesse mês de junho, porque julho é o mês de aniversário da IPP, o mês de aniversário da IPP TV, então a gente quer começar julho já com essa meta batida, já com 1 milhão de inscritos aqui no nosso canal. A gente precisa da sua participação. Está acompanhando a nossa programação, ainda não é inscrito, então, por favor, faça já a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações. E mais importante, compartilhe com a sua família, compartilhe com todos que você conhece, com todos aqueles que você quer que recebam conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Peça para que eles acessem o canal e para que eles também se inscrevam, é claro. Contando com a sua participação, contando com você nessa campanha, a gente chega em 1 milhão de inscritos até o final do mês. Vamos tentar bater essa meta. Estou contando com a participação de todos, tá bom? E vamos começar, porque a gente tem muita notícia, tem muita informação para você nesta quarta-feira. Você já ouviu dizer que comer antes de dormir faz mal à saúde? Pois é, muita gente diz que essa prática favorece o ganho de peso, mas o assunto divide opiniões. A escolha do que comemos é fundamental para auxiliar numa boa noite de sono. Além disso, pesquisas revelam que o consumo de alguns alimentos antes de ir para a cama pode favorecer o ganho de peso. Isso acontece porque ingerir alimentos calóricos perto da hora de dormir faz com que o corpo armazene energia ao invés de gastá-la. O nosso corpo, ele tem um relógio biológico, então é tudo muito sincronizado. A gente tem uma série de hormônios e genes que vão ativar reloginhos no nosso corpo. Quando a gente consome uma refeição muito rica em calorias, próxima à hora de dormir, esses reloginhos ficam em conflito, porque a fase tanto de digestão quanto a fase do sono começa a se sobrepor. Então, tem uma mudança metabólica em qual tipo de combustível, por assim dizer, vai ser fornecido para as células, e a longo prazo, se o indivíduo, se a pessoa fizer isso repetidas vezes, isso pode sim levar a um acúmulo de peso, um ganho de peso, acúmulo de gordura, como também a outras mudanças metabólicas. Mas o assunto ainda divide opiniões. Não há um consenso na comunidade científica sobre o tema. Tudo pode depender de cada caso. Cada indivíduo responde de uma forma, porque existem muitas coisas influenciando isso. Por exemplo, a primeira coisa é a genética, algo que a gente não pode ignorar. Tem pessoas que têm alterações nos genes, a gente chama de polimorfismos, que vão fazer com que essa pessoa seja menos tolerante, por exemplo, a uma refeição mais tarde da noite. Quando ela ingerir um jantar, fazer uma refeição muito tarde, todos os dias, sei lá, por 10, 15 anos, isso pode ter um impacto muito grande no peso. Outras pessoas, não. Elas vão comer e não vai fazer tanta diferença. O que importa para esse grupo de pessoas, no final, é a quantidade total de calorias. Mas
isso é muito difícil da gente determinar. Então, como forma geral, a gente orienta evitar grandes refeições próximo à hora de dormir. A Giovana passou por um processo de reeducação alimentar. Desde que começou a mudança, ela prefere alimentos mais leves no período da noite. Hoje, com a alimentação mais saudável, ela destaca os benefícios do novo estilo de vida. Principalmente na minha disposição, assim, quando você come muito errado, você fica muito inchado, você acaba ficando muito sedentário. Eu não conseguia fazer as coisas básicas, sabe? Tipo, correr numa esteira, eu não conseguia, sei lá, subir uma ladeira sem ficar ofegante. Então eu vejo que a minha disposição, meu sono também melhorou muito. Mas o ganho de peso não é a única preocupação quando o assunto é refeição noturna. Um dos motivos que levou a Giovana a mudar de hábitos alimentares foi a possibilidade de desenvolver outros problemas de saúde, que começaram a dar sinais. Quando eu fui fazer exame de sangue, eu vi que eu estava com colesterol alto e tendência a diabetes, né, que é algo familiar, genético. Então, eu vi, assim, além de uma necessidade estética, uma necessidade, assim, pela minha saúde mesmo, que estava ali em risco. Para quem quer mudar os hábitos alimentares, a nutricionista dá uma dica. Procure uma ajuda de um nutricionista, conte para ele, conte a sua história, como é a sua relação com o peso, e trace junto com ele as metas e os objetivos que vocês vão alcançar. Mas, na dúvida, procure sempre uma refeição um pouco mais leve, procure consumir maior quantidade de alimentos durante o dia. Talvez seja mais recomendado. Pois é, temos que ficar atentos aí com a alimentação à noite, viu? O Notícias do Bem vai mostrar para você hoje a primeira família missionária presbiteriana enviada para a Mongólia, lá na Ásia. Um caminhão que ainda está aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros se transformou em casa móvel e igreja sobre rodas e vai ser mandado para lá nos próximos dias. Confira um trechinho da reportagem que a gente vai exibir hoje para você. Localizado no leste da Ásia, entre a Rússia e a China, a Mongólia é um território de mais de 3 milhões de habitantes, distribuídos em mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. A primeira família missionária enviada pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais para o país, em 2017, foi a do presbítero Lucas e da Juliana. Eles atuam entre os povos nômades no deserto de Gobi, que tem um inverno de 9 meses, com temperaturas de até menos 50 graus. O início do trabalho tem sido de adaptação cultural, mas já tem gerado frutos. Agora, este caminhão foi transformado em casa móvel e vai servir também como local de reunião e evangelização. Ele substitui a tenda, que precisava ser montada e desmontada, e traz mais conforto e proteção, já que, como os povos nômades, a vida por lá é itinerante. Os missionários também são apoiados pela Junta Missionária de Pinheiros. Olha, daqui a pouco tem essa reportagem completa, você vai conhecer o interior do caminhão, o Matheus vai apresentar para a gente todas as funcionalidades desse caminhão, que vai ser mandado para o Uruguai primeiro, ele vai para o Uruguai, e aí ele vai de navio para o outro lado do mundo, vai lá para a Bélgica, e depois esse caminhão, o presbítero e a esposa e a família, enfim, eles vão com esse caminhão para a Mongólia dirigindo. Imagina que loucura, 7.000 quilômetros depois de estrada para chegar até a Mongólia, mas você vai conhecer essa história toda. Você que acompanhou Notícias do Bem de ontem, viu que a gente bateu um papo com ele aqui, mas é claro que a gente não resistiu a mostrar todos os detalhes, né, desse caminhão, todos os detalhes a respeito desse trabalho missionário tão importante que é apoiado aqui pela nossa Junta Missionária de Pinheiros. Então daqui a pouquinho, fique com a gente, daqui a pouquinho tem essa reportagem completinha para você. E a obesidade infantil vem se tornando uma preocupação cada vez maior para pais e também para médicos. Ela já é um dos maiores problemas de saúde pública de vários países, inclusive o Brasil. Uma pesquisa do IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, mostra que 1 em cada 3 crianças brasileiras com idades entre 5 e 9 anos está acima do peso recomendado. A OMS considera a obesidade uma epidemia mundial, causada principalmente por maus hábitos alimentares e falta de atividade física. Mas quem vai participar do Notícias do Bem, explicar tudo para a gente a respeito desse assunto, é a nutricionista Tâmara Mesquita.
Você pode interagir com a gente desde já, deixe a sua mensagem ou faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. Fique à vontade, a gente conta com a sua participação, não só para falar desse assunto, é claro, mas para falar de todos os temas aqui do nosso Notícias do Bem. Aproveite, deixe o seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, diga como é que está o tempo aí na sua cidade, na sua região. Daqui a pouquinho a Raquel vai estar trazendo a previsão do tempo também para a gente. Enfim, interaja, esse espaço é todo seu e a gente quer que você fique muito à vontade, inclusive para mandar sugestões de pauta. Tem algum assunto que você quer ver aqui no Notícias do Bem? Aproveita o espaço, deixa lá o seu recado para a gente. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aprovou os editais e contratos para a concessão de 15 aeroportos brasileiros e já marcou o leilão para agosto. Mas o repórter Matheus Santos vai trazer as informações ao vivo para a gente. Oi, Matheus. Pois é, querido, muito boa tarde para você e também aos nossos amigos de casa. Entre os 15 aeroportos a serem leiloados está o segundo mais movimentado do país, que é o aeroporto de Congonhas, o qual passa aí 22,7 milhões de passageiros por ano. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, os 15 aeroportos da sétima rodada respondem por 15,8% da movimentação de passageiros domésticos no mercado brasileiro de transporte aéreo. A concessão foi autorizada no último dia 1º pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. De acordo com os estudos de viabilidade das privatizações realizados em 2019, os novos investimentos nos 15 aeroportos devem totalizar cerca de 7,3 bilhões de reais, dos quais 3,4 bilhões somente em Congonhas, um dos principais do Brasil. Os terminais a serem leiloados na sétima rodada são Congonhas e Campo de Marte, aqui de São Paulo, Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, também Belém, Santarém, Marabá, Parapuebas e Altamira, no Pará. Tem ali Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Montes Claros, Uberlândia e Uberaba, em Minas Gerais, e também de Macapá. Esse lote de concessões aeroportuárias foi aprovado pela ANAC em dezembro de 2021. Na época, ainda estava incluído no pacote o aeroporto Santos Dumont, no Rio. Em fevereiro, o governo atendeu a um pedido do governo do Rio de Janeiro e retirou o Santos Dumont do pacote. A previsão é que essa concessão seja feita no segundo semestre de 2023, junto com o terminal do Galeão. Os ministros do TCU determinaram que a área técnica do tribunal fará uma auditoria para avaliar os serviços públicos oferecidos pelas concessionárias, principalmente em critérios de qualidade, segurança e rapidez dos investimentos. A gente espera que com essas concessões melhore aí os serviços que são oferecidos nesses aeroportos, principalmente o de Congonhas, que é um dos principais do país, onde milhares de pessoas passam aí todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Querido, volto com você aí no estúdio. Tá certo, Matheus, obrigado pelas informações. Até amanhã. Amanhã o Matheus volta com mais notícias pra gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Até lá. Até amanhã. Pois é, a gente espera realmente, né, como o Matheus falou, né, que melhore a qualidade do serviço, que o pessoal dê uma olhadinha também para quem trabalha, para quem tem as concessões, né, dos serviços de alimentação nos aeroportos, nesses aeroportos que estão sendo privatizados, aí, que vão ter esses contratos, né, vão ser leiloados, as administrações serão leiloadas, né, para que dê uma olhadinha também, porque olha, pagar R$20 numa coxinha não é fácil não, viu? As lesões neurológicas são muito comuns, acontecem em graus maiores ou menores e podem apresentar várias alterações, como déficit de atenção, fraqueza muscular, dificuldades de equilíbrio e outros sintomas. Nos últimos anos, o Pilates tem sido muito utilizado para a melhora dessas lesões, já que a técnica desses exercícios pode sim ajudar na reabilitação. Para falar sobre esse assunto, Notícias do Bem está recebendo a instrutora e docente em Pilates, Camila Morelli. Oi, Camila, seja bem-vinda. A gente começou a conversar semana passada, foi uma confusão de internet aí, mas hoje vai dar tudo certo. Obrigado por atender a gente mais uma vez. A gente não quis abrir mão desse assunto porque é realmente muito interessante. Olá, querido, eu que agradeço. Com certeza esse assunto é muito válido e não deu certo a semana passada, mas hoje vai dar.
Pois é, coisas da internet, né? A modernidade tem suas vantagens, mas aí quando cai a internet também cai tudo, é uma confusão. Camila, para a gente começar, queria que você falasse então um pouco a respeito dessa questão dos traumas neurológicos que podem ter alguma recuperação ou podem ter um tratamento via Pilates. Quais são os principais traumas que podem ser tratados com Pilates? Na verdade, Quirino, esses problemas, essas doenças, traumas, né, como você falou, neurológicos, por muito tempo eles passaram a ser tratados somente com a fisioterapia convencional. Eu sou fisioterapeuta e há tempos atrás a reabilitação desses pacientes era somente feita com a fisioterapia convencional. De alguns anos para cá, as pessoas que sofreram algum trauma neurológico, alguma doença, ou desenvolveram ou geneticamente apresentam alguma doença neurológica, elas têm tido excelentes resultados, muitos benefícios na sua recuperação ou no seu restabelecimento, através dos exercícios de Pilates. O Pilates ele pode atender várias dessas doenças, então quais doenças ou traumas neurológicos o Pilates pode fazer parte do tratamento. Então, as doenças como o AVC, né, que a pessoa fica com um hemicorpo comprometido, paralisia cerebral, crianças que nascem com paralisia cerebral, depois que elas se tornam adultas, elas podem também se contribuir com o Pilates. Algumas doenças consideradas raras, como as doenças genéticas, como a ataxia, síndrome de Down, a esclerose múltipla. Então, todas essas patologias neurológicas, elas têm um grande resultado quando são tratadas com Pilates. E também aquelas pessoas que por algum evento, ou uma doença, ou um tumor, ou até mesmo um acidente, ficaram cadeirantes, né? Tiveram um trauma na coluna, um trauma medular, e ficaram com comprometimento ou tetraplégico ou paraplégico. Nós também atendemos essas pessoas com os exercícios de Pilates. Entendi. A gente está vendo algumas imagens aí, inclusive, né? E a gente ouve muito falar a respeito de Pilates, mas eu acredito que muita gente ainda tem dúvida em relação ao que é efetivamente o Pilates. Quer dizer, qual a diferença do Pilates para outras atividades físicas ou outras atividades de fisioterapia, Camila? O Pilates, Quirino, ele é um método foi desenvolvido, né, por um alemão, e ele é um método de atividade física mesmo. Então, o Pilates, ele se difere da fisioterapia justamente por isso, porque ele é mais voltado para a reabilitação, visando mais funcionalidade, tá? E comparado com outras modalidades de atividade física, como musculação, natação, o Pilates ele acaba sendo um pouco mais completo, porque no mesmo movimento nós trabalhamos o corpo inteiro, então não existe aquela separação de trabalhar só os braços numa aula ou só as pernas. E junto com esse trabalho global do corpo, nós conseguimos fortalecer a musculatura, trabalhar alongamento de todas essas articulações, a mobilidade articular. O Pilates ele foca muito num trabalho de tronco, então a gente consegue trabalhar muito músculos abdominais e músculos da coluna, por isso que ele é tão indicado também para quem tem dores na coluna. Então é essa a diferença, ele é um trabalho mais completo e mais global. Entendi, por isso ele é tão útil nesse tratamento de lesões neurológicas, exatamente por ser tão completo, né, Camila? Exatamente, porque além da gente trabalhar a parte externa, digamos assim, fortalecimento de músculo, alongamento, como eu já disse, nós trabalhamos também uma contração, um estímulo muscular mais profundo, ou seja, daqueles músculos que são menos estimulados, que são mais internos. Nós trabalhamos também a consciência corporal. Durante uma aula de Pilates, a gente tem que estar ligado, a gente faz essa conexão de cérebro e músculo, então a gente tem essa ativação de consciência muscular. Trabalhamos equilíbrio,
e trabalhamos musculatura como assoalho pélvico, né? Para quem tem incontinência urinária, no caso de lesão medular, essa parte mais interna também dá muito benefício para esses pacientes. Bacana. Camila, tem alguma restrição com relação a essas atividades ou com relação ao Pilates para todas as idades, enfim, para todas as condições físicas, para os sedentários? Quais são as orientações? O Pilates ele foi feito para todo mundo, tá? A gente costuma brincar desde as crianças, né? Então, dos 5 anos até os 150 anos, qualquer pessoa pode fazer Pilates. Então, ele é voltado para todo mundo, para quem tem dor, para quem não tem dor, para quem já tem um condicionamento físico e quer acrescentar mais um trabalho muscular profundo. Então, pode ter essa soma para gestantes, para idosos, justamente porque a gente trabalha essa parte de equilíbrio, de controle, de coordenação muscular, e para as pessoas que buscam reabilitação, que antigamente buscavam só fisioterapia convencional. Hoje, uma pessoa que fez uma cirurgia de ombro, uma pessoa que passou por uma cirurgia de coluna, que teve algum trauma, atletas que desenvolvem algum tipo de lesão muscular, joelho, todas essas pessoas podem ter benefícios com o método Pilates. Entendi. E claro que o acompanhamento profissional ele é fundamental, né? Não dá para tentar assistir alguma coisa na internet e querer repetir os movimentos em casa, por exemplo. Não se deve fazer isso. Exatamente. É por isso que o Pilates hoje ele é tão procurado, porque é uma das atividades físicas, das modalidades de atividade física, onde o profissional fica o tempo todo cuidando do seu aluno, tá? Então é difícil a gente ver, por exemplo, numa academia, até por estrutura, pelo número de pessoas, esse acolhimento. E no Pilates não. Cada profissional, seja ele ou educador físico ou fisioterapeuta, que as duas áreas podem trabalhar com Pilates, cada profissional fica com, no máximo, 3 alunos em cada horário. Então, a gente consegue estar o tempo todo supervisionando, corrigindo postura, corrigindo movimento, para que essa pessoa faça da maneira mais correta possível e tenha todos esses benefícios. E as pessoas estão cada vez mais conscientes disso também, Camila? Quer dizer, tem procurado cada vez mais os profissionais adequados, né, para essa orientação aí de quem quer fazer Pilates? Ou às vezes você recebe pacientes, recebe alunos que chegam, olha, eu já faço tal coisa, e aí você vê que o caminho não estava correto. Ainda, como qualquer profissão, né, Quirino, ainda existem alguns pacientes que chegam falando, olha, o Pilates que eu fazia era diferente, o Pilates que eu fazia era numa sala grande com 30, 40 pessoas, o que não é tão aconselhado, né? Como eu disse, é um trabalho mais personalizado, cada aula é desenvolvida para cada paciente. Então, nunca uma aula vai ser de um paciente vai ser igual a outra, porque eles têm corpos diferentes, eles têm necessidades diferentes e objetivos diferentes. Então, normalmente esse trabalho é mais personalizado. A gente encontra ainda algumas pessoas, desculpa, o barulho. A gente encontra ainda algumas pessoas que falam, né, que traz esse relato, mas graças a Deus a grande maioria hoje já tem, os médicos estão indicando muito o Pilates, principalmente nessa questão de problemas neurológicos e problemas de coluna, e as pessoas elas já começaram, até depois da pandemia, a buscarem locais onde ela tem mais supervisão, onde ela tem um professor que vai estar o tempo todo corrigindo o movimento dela. As pessoas, elas na verdade hoje buscam uma melhor qualidade, elas querem fazer com mais supervisão para que saia da melhor forma possível. Voltando agora para essa questão, né, do tratamento das lesões neurológicas e até de outras lesões também, quando a gente pensa em tempo de tratamento, claro que cada caso é um caso, cada paciente evolui de uma maneira diferente, mas existe uma média de tempo para o tratamento e o Pilates, depois que você termina um tratamento, vamos ver, depois que você dá, não sei se o termo é esse, mas depois que você dá alta para um paciente de um tratamento, ele pode continuar a fazer Pilates? O Pilates,
ele só serve para reabilitação ou ele pode ser uma atividade física natural para as pessoas no dia a dia? Na verdade, ele não é para reabilitação, né? Nós conseguimos utilizar essa metodologia, essa atividade física para reabilitar. Por isso que nós não damos alta para o nosso paciente de Pilates. A gente até nem chama ele de paciente, tá, querida? A gente chama ele de cliente ou de aluno, porque fica bem diferente da fisioterapia. Muitas vezes a fisioterapia, ela dá alta para o paciente. No Pilates, não. O Pilates é para a vida inteira. É uma modalidade mesmo de atividade física que visa saúde e ele vai ter benefícios enquanto ele estiver praticando. Parou de praticar a atividade física, seja ela qual for, né? O corpo já começa a aparecer as dores, os encurtamentos, as fraquezas musculares. Então, nós não temos essa habilidade de dar alta para o nosso paciente de Pilates. Ele vem para o nosso estúdio buscando 100% saúde, e daí ele vai tocar daí para frente. Eu até costumo brincar que o Pilates ele é tão fiel para nós profissionais que qualquer aluno que depois de um ano e meio já está cansado, às vezes quer mudar, falar, vou parar um pouco o Pilates, a gente até brinca que não passa de 2 meses ele está nos procurando de novo, porque o corpo ele sente muita diferença, principalmente nessa questão de mobilidade, na funcionalidade do nosso corpo, essa habilidade que a gente tem de erguer um braço para pegar alguma coisa no alto, agachar para pôr um sapato, essas coisas melhoram muito. Então, no decorrer do tempo, a pessoa pode ficar 1, 2 meses sem fazer, ela vai voltar a nos procurar, porque ela sente todas essas alterações novamente. Deixa seus contatos para a gente, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser conversar mais sobre Pilates, como é que a gente te encontra nas redes sociais? Claro, é um prazer. Eu estou, então, o meu Instagram pessoal é @PilatesCamilaMorelli, com 2 L's e I no final. Eu estou no estúdio CFT Pilates, na Zona Norte de São Paulo, onde é minha sede de trabalho. Também quem quiser seguir, ver os nossos trabalhos com os nossos alunos dando depoimento, é @CFT Pilates. E eu estou à disposição para tirar dúvidas, para esclarecimento. Qualquer pessoa que tiver interesse pode me procurar. Pode mandar um direct, não tem problema nenhum. Tá aí os 2 arrobas estão aí na tela para o pessoal, @PilatesCamilaMorelli, com 2 L's e I's no final. Também do seu estúdio, enfim, estão aí disponíveis os contatos da Camila para você saber mais a respeito de Pilates. Para você, se por acaso ficou com alguma dúvida, enfim, ou quiser entrar em contato, pode falar com a Camila. Camila, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-la. Volte sempre. Eu que agradeço o convite, o prazer foi todo meu. Muito obrigada. Muito obrigado. Mais uma vez, está aí a Camila Morelli, instrutora e docente em Pilates, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando sobre como o Pilates pode ser usado, né, para recuperação de lesões neurológicas. E a gente acabou, claro, né, tendo uma aula aqui a respeito dessa atividade. E agora é hora de se preparar para uma viagem inesquecível. Você quer ir para a Alemanha e para Israel ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro? Acompanhe esse roteiro que foi preparado especialmente para você.
Olha só, tá em cima da hora, as vagas estão no finalzinho, mas dá tempo de você participar sim, tá bom? A viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro com o reverendo Arivaldo Dias Casimiro, então printa a tela aí para você ficar com os telefones e entrar em contato para mais informações pelo WhatsApp. É o 15 99651 3613 ou então o 15 991 555122. Você entrando em contato, você vai ter todas as informações, vai poder tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Vai falar de preço, condições de pagamento, roteiro, o que está incluso, enfim. Pergunta tudo e se você puder, com certeza, faça essa viagem porque vai fazer parte da sua vida, vai marcar a sua vida, sem dúvida nenhuma. E o Ibovespa, o indicador do desempenho médio das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, teve o quinto melhor desempenho entre 78 países em maio, com alta de 8,48%. O levantamento foi feito pela agência de classificação de risco Austin Rating. O país com maior variação foi o Chile, com alta de 15,75%, seguido pelas bolsas da Colômbia, Rússia e Montenegro. Já a maior queda foi registrada no Quênia, 14,85%. Após a divulgação do PIB brasileiro no primeiro trimestre, a bolsa subiu quase 1%. A recuperação das bolsas no exterior também amenizou o clima no mercado financeiro do Brasil. E agora é hora de falar de previsão do tempo, é hora de saber como fica o tempo para o Brasil nesta quinta-feira. E ela já está conosco, Raquel dos Santos. Seja bem-vinda ao nosso Notícias do Bem desta quarta com as informações do tempo para Sul e Sudeste. A gente vai interagir também com a galera que está com a gente aí no chat do Notícias do Bem, mas primeiro vamos de previsão para a gente saber logo como é que fica o tempo, porque eu sei que está vindo uma frente fria para a região Sudeste, especialmente para São Paulo, então tirem os casacos do armário, é isso mesmo, né, Raquel? É isso aí, querido. Boa tarde para você que nos acompanha. Vamos nos preparar, né? Vamos, né? Precisa. Precisamos, vamos lá. A frente fria continua a avançar para a região sudeste nessa quinta-feira e causa chuva em várias áreas. As temperaturas seguem amenas por aqui. Já no sul, continua com previsão para chuva e temperaturas em queda. Aqui em São Paulo vai ter sol entre nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 15 e 22 graus. Já em Vinhedo, São Paulo vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 29 graus. E em Lajeado, no Rio Grande do Sul, vai ter sol com névoa ao amanhecer, aumento de nuvens durante o dia. Mínima de 14 e máxima de 23 graus. Muito bom, Raquel. Vai estar um friozinho, na verdade o friozinho está chegando, né? Parece que o frio mesmo vai chegar para a semana que vem, não é isso? Sim, bastante. Vamos aguardar a chegada da frente fria para ficar na cama. Pra quem pode, né? Então, tem feriado semana que vem, de repente um feriado com um climazinho mais assim, fica gostoso também ajuda. Como é que estamos de interação? Tem gente participando com a gente aí? Já tivemos tempo delivery entregue aqui, Vinhedo. Vinhedo, isso mesmo, Principado de Vinhedo. Isso aí. Kátia Furtado, diretamente de Brasília, dando alô pra gente. A Letícia também mandando um alô de Monte Azul Paulista, conhece? Monte Azul Paulista, conheço sim. Não conheço a cidade, mas já passei por Monte Azul Paulista. Passei por fora. Reverendo Marco Severo, conectado rádio rumo ao sertão. Um abraço, reverendo, tamo junto. A Rita Fantin está pedindo oração pela saúde dela. Vamos colocar na listinha, né? Nossos pedidos. Sim. A Anne Letícia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Amém, Anne. A Ivone também está dizendo Deus abençoe a todos. E a Ruth Sobrinho, tá lá de Vila Velha, Espírito Santo, está dizendo que o tempo lá está agradável e o sol brilhando. Olha que coisa boa. E sabia que a Tainá tá por lá? Ah, é? Uhum. Tá no Espírito Santo? Na praia. Coisa boa. Olha, aqui tá enfarruscado o tempo. Hoje, 8 horas da manhã, parecia 6. Estava escuro, esquisito, não é? E a Aparecida Parra está dizendo que lá em São Bernardo do Campo, 17 graus, nublado, chuviscando e frio. Pois é, porque aí a temperatura tá 17, mas na verdade a sensação térmica tá menor. A gente está sentindo mais frio do que 17 graus, né? Sim. Daqui a pouco você volta? Combinado. Com Centro-Oeste, Norte e Nordeste e com mais interação. Então você que está acompanhando Notícias do Bem, aproveite já para deixar o seu recado, aproveite para interagir com a gente. Daqui a pouco a Raquel vai estar de volta, então. Até já, Raquel. Conta pra gente como é que tá o tempo aí na sua região. Boa. Até já. Até já. E agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele fala sobre a obra A Riqueza das Nações e a vida de Adam Smith.
Hoje, 5 de junho, é o aniversário de nascimento de Adam Smith. Ele era um professor de filosofia moral cristã da Universidade de Glasgow, na Escócia. E se eu pudesse voltar no tempo e escolher uma data que eu pudesse visitar, com exceção dos tempos de Cristo, eu escolheria o ano de 1776. Por quê? Porque é aí que começou a Revolução Industrial. 1776 é o ano também da Declaração da Filadélfia, mas foi em março deste ano, 1776, que Adam Smith publicou essa obra monumental chamada A Riqueza das Nações. Ela foi feita em 2 volumes e, na realidade, ela tem um nome um pouquinho diferente do que A Riqueza das Nações. Se você vê aqui, isso aqui é uma grande preciosidade, foi uma investigação na natureza e nas causas da riqueza das nações. Ela foi publicada em 2 volumes, ali está o volume 1, e aqui você vai ver o ano 1776. Ou seja, Adam Smith ele resolveu pesquisar qual era a razão de alguns países serem ricos e outros países serem pobres. As descobertas de Adam Smith estabeleceram a base para aquilo que hoje chamamos de mercado livre. Por isso que às vezes Adam Smith, essa obra monumental, é chamado como o pai da economia moderna, porque ele mostrou, através desse seu trabalho em economia de livre mercado, ela deriva de suas crenças sobre a moralidade, ou seja, o ser humano ele é levado a agir pelo desejo de uma recompensa. Ficou muito famosa a sua frase dizendo que não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da sua consideração para com o seu próprio interesse. Isto, realmente, este livro lançou os fundamentos da economia moderna. Por isso, Adam Smith ele foi um raio da teoria econômica que trovejou por todo o planeta. Eu não tenho dúvida, a riqueza das nações destruiu uma parte do mundo antigo e construiu um mundo novo. Um mundo novo em que é a mão invisível do mercado e não a mão pesada do governo que nos proporciona liberdade, segurança e prosperidade. Parabéns, Adam Smith. Muito bacana essa obra. Se você não conhece, você tem que ler com certeza A Riqueza das Nações de Adam Smith. E agora, tem Lídia Dickel para você no Notícias do Bem. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente no seu conforto e mais na funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade, com tecnologia exclusiva e precisão alemã, garantem uma customização única. E eu quero te convidar para assistir mais detalhes nesse vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Entre em contato com o time de especialistas e solicite o seu orçamento. Acesse fingermorumbi.com.br ou pelo Instagram @fingermorumbi e saiba mais. Também você pode pedir informações pelo WhatsApp 011 990 18 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Recado dado, um grande abraço para o Ivan, para toda a equipe da Finger Morumbi, acompanhando também aqui o nosso Notícias do Bem. Depois do intervalo, você vai conhecer a primeira família presbiteriana enviada para a Mongólia, na Ásia.
E ainda, a obesidade infantil vem se tornando uma preocupação cada vez maior para pais e também para médicos. Ela já é um dos maiores problemas de saúde pública de vários países, inclusive aqui do Brasil. Uma pesquisa do IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, mostra que 1 em cada 3 crianças brasileiras, é isso mesmo, 1 em cada 3 crianças com idades entre 5 e 9 anos está com peso acima do recomendado. Quem vai participar do Notícias do Bem daqui a pouquinho para explicar tudo para a gente é a nutricionista Tamara Mesquita. Você quer participar, quer interagir conosco? Deixe a sua mensagem, faça a sua pergunta, o chat do nosso canal está aberto. O intervalo é rápido, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta com muito mais para você aqui no nosso Notícias do Bem. Até já! Chegou a sua vez de estudar na universidade privada mais admirada pelos paulistanos pelo 2º ano consecutivo, de acordo com o ranking da Folha. Venha para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Inscrições abertas para o processo seletivo EAD do 2º semestre de 2022. Escolha o Polo Pinheiros. Aqui toda a renda é destinada a projetos de expansão missionária e assistência às famílias, mantidos pela Junta Missionária de Pinheiros. São 14 opções de cursos de graduação em tecnologia e licenciaturas. Nosso polo oferece condições especiais de desconto para novos alunos. E se você estudou e concluiu o ensino médio em escolas públicas, ainda pode participar do programa Mackenzie para você e ter mais descontos. Venha realizar o seu sonho. Acesse polopinheirosmackenzie.com.br e saiba mais. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, programas ao vivo da IPPTV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros. Baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Que tal ter na palma da sua mão um aplicativo repleto de músicas cristãs de qualidade? Agora você pode ouvir a Rádio Pinheiros onde e quando quiser. Baixe o nosso aplicativo, é gratuito e já está disponível para Android e iOS. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Bom, além do atendimento que nós fazemos aqui no Centro de Aconselhamento, nós apoiamos concursos, palestras e treinamentos específicos, procurando estar presente por meio de nossos conselheiros em cada sociedade interna da nossa igreja. E nós damos suporte para que haja uma cultura de cuidado mútuo e evangelismo. Hoje, o Centro de Aconselhamento tem sido um suporte também para outras igrejas, apoiando em atendimentos específicos. Venha louvar ao Senhor e aprender mais da sua palavra nos nossos cultos semanais. Segunda-feira é dia de conexão com Deus às 8 da noite. Nas terças, às 2:30 da tarde, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja comanda o Mulher Esperança. Quarta-feira, 8 da noite, tem Restaurado pela Palavra, promovido pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. E na quinta-feira é dia do culto à Grande Comissão, promovido pela Junta Missionária de Pinheiros, a partir das 8 da noite. Venha participar presencialmente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou assista pela IPPTV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 9:30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores, presbíteros e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horários alternativos, de segunda a sexta, às 6 da tarde e 11:30 da noite. E aos domingos, às 7:30 da manhã, 12:30 e 8:30 da noite.
Vida Devocional, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem ao vivo para você nesta quarta-feira. Hoje é dia 8 de junho. Que bom que você está com a gente aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Lembrando que o nosso encontro sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, 18h30, tem o nosso horário alternativo, tá certo? E a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, expediu uma medida cautelar para evitar o telemarketing abusivo, aquelas ligações realizadas por robôs, conhecidas por robocalls. O uso dessa solução para o disparo massivo de chamadas com duração de até 3 segundos é considerado pela Anatel como uso inadequado do serviço de telecomunicações. De acordo com a medida, os usuários têm até 15 dias para tomar providências para adequação de atividades e, assim, parar com a sobrecarga de chamadas aos consumidores. Após esse prazo, as operadoras serão obrigadas a bloquear as chamadas dos usuários que continuem gerando excesso de ligações. Tomara que funcione, né? Aliás, está entrando em vigor hoje o prefixo 3003 para as operadoras de telemarketing. Então, assim, se você vai receber a ligação ali, você viu ali 3003, se você não quer atender telemarketing, nem atenda, não perca nem tempo, você já bota ali, já bloqueia, enfim, faz o que você quiser. Isso entra em vigor hoje, as empresas ainda têm um tempinho para se adequar, mas isso a partir de hoje provavelmente você já vai receber algumas ligações, começando com 3003. Tem mais essa aí, das ligações por robôs, enfim. A Anatel está tentando resolver essa questão, porque realmente é muito chato, né, Raquel? A Raquel está aqui com a gente nos estúdios do Notícias do Bem para falar de previsão do tempo, mas eu vou te falar, viu? Tem um pessoalzinho de telemarketing que eles ligam, você fala não, aí ele liga de novo, você fala assim, por favor, anota aí, que já ligaram para mim, aí liga de novo, é muito chato. Pelo menos agora com esse prefixo a gente já ignora, né? Pelo menos, né? A não ser que você queira, enfim, tratar de alguma coisa do telemarketing, enfim, né? Fica muito mais fácil de você identificar a ligação. Tomara que tudo isso entre em vigor, porque assim, está em vigor, mas assim, precisa funcionar, né? A gente precisa ver funcionando no nosso dia a dia. Tomara que isso comece logo. Vamos para o tempo? Vamos lá. Vamos lá, Centro-Oeste, Norte, Nordeste para começar. Daqui a pouco a gente interage com você. É isso aí. Vamos lá. Quinta-feira, a frente fria deixa as temperaturas instáveis na região centro-oeste. Tem previsão de chuva em várias áreas que intercalam com períodos de sol. Já no nordeste, as instabilidades continuam ativas, com previsão para chuva persistente e volumosa. O tempo fica firme, com calor intenso somente no interior da região. Em Vianópolis, Goiás, vai ter sol com aumento de nuvens durante o dia. Por lá não chove. As temperaturas variam entre 14 e 28 graus. Já na região norte, Castanhal, no Pará, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. E em Recife, no Pernambuco, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 24 e máxima de 28 graus. A situação no Recife é ainda preocupante, né, com essas chuvas, porque afinal de contas as enchentes lá gravíssimas, né, a situação no Recife é ainda muito grave. Aliás, você que está acompanhando Notícias do Bem ainda pode participar também das campanhas de apoio aos nossos irmãos lá em Pernambuco, tanto a campanha da Igreja Presbiteriana de Pinheiros como a campanha da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem interação? Quem está com a gente aí? Vamos ver? Várias. Vamos lá. O Gessé já está dando boa tarde a toda a equipe da IPPTV. Gessé, boa. A Márcia está dizendo que lá em Florianópolis está mais quente, tem sol por lá hoje. Gostoso. E ela também comentou sobre a entrevista de Pilates. Ela disse que já fez por um bom tempo e parou na pandemia. Mas ela disse que foi excelente para a coluna lombar dela e ajudou muito. Pilates é sempre muito bem recomendado, né? Eu tô querendo experimentar, inclusive. A gente vai ficando mais velho, vai ficando com umas dorzinhas. O joelho tá precisando. O joelho também, né? As costas também. O joelho estalou aqui outra hora. Sim. Assustou todo mundo aqui no estúdio. Olha, aqui na outra live, vamos voltar aqui. O Juvenal está dando boa tarde de Pirituba. Tarde, Juvenal. O Juvenal tá sumido, Juvenal. Mandava notícia, todo dia, ele mandava a previsão, interagia com a gente. Não some não, a gente gosta da interação. Ele tá dizendo que tá 19 graus por lá. Deve estar mais ou menos isso por aqui em Pinheiros também. Deve estar mais ou menos por volta de 19, mas a sensação térmica tá mais baixa. Ele fez uma indicação de leitura para você, viu? Olha. Ele deixou aqui Apocalipse 1, verso 4. Tá bom, eu não sei de cor, mas eu vou procurar aqui na minha Bíblia. O Wanderson, que bênção ficar informado e ser abençoado. Crescimento para o Brasil, glória a Deus. Amém.
a Maria Aparecida deixou um glória a Deus aqui. E o Wanderson, ele está dizendo que no sudoeste do norte do Rio, Campo de Goitacazes, o clima está bem agradável por lá. Olha aí, tempo delivery para você amanhã. Deixar a gente com vontade, né? Campos de Goitacazes. Isso. A Eva, sou da PIB em Miranorte, Tocantins. Parabéns para a equipe desse programa que nos traz informações e nos ajudam em todas as áreas das nossas vidas. Bacana, obrigado pela sua audiência. Isso aí. Compartilha o link, pede pro pessoal se inscrever no canal. A meta de 1 milhão a gente tem que bater tem que bater essa meta até o fim do mês, olha só. Desafio. E a Gisele está pedindo oração para os filhos dela, Raquel, com CH, igual o meu. Igual você? Igual o meu. E o Bruno. Vamos colocar na nossa listinha de orações também. Você que está acompanhando aí a nossa programação, né? Isso aí. Vamos orar uns pelos outros. E a Miriam Alves, boa tarde a todos. E a Cláudia também está dando boa tarde. E ela está dizendo que lá em Blumenau, Santa Catarina, o tempo está nublado, com temperatura de 19 graus. Mais uma para o Muito bom, mais um, Blumenau, olha aí. E o Manuel, boa tarde, estamos ouvindo aqui de Goiás, em Formosa. Sou pastor aqui na 2ª IPB, setor Pampulha. Boa, seja muito bem-vindo. Mais um tempo delivery. Mais um tempo delivery. Volte sempre, assista sempre, compartilhe aí com os irmãos da igreja também a programação da nossa IPP-TV. É isso aí, Raquel? É isso aí. Amanhã você está de volta então, né? Com certeza. Com certeza. Se Deus quiser, amanhã, quinta-feira já, semana voando, amanhã a Raquel está de volta aqui para mais informações para a gente. Até lá. Até lá. Olha só, o Notícias do Bem vai mostrar para você agora a primeira família missionária presbiteriana enviada para a Mongólia, na Ásia. Um caminhão que ainda está aqui no estacionamento da IPP se transformou em casa móvel e igreja sobre rodas e vai ser mandado para lá nos próximos dias. Confira tudo na reportagem. Localizado no leste da Ásia, entre a Rússia e a China, a Mongólia é um território de mais de 3 milhões de habitantes, distribuídos em mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. A primeira família missionária enviada pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais para o país, em 2017, foi a do presbítero Lucas e da Juliana. Eles atuam entre os povos nômades no deserto de Gobi, que tem um inverno de 9 meses, com temperaturas de até menos 50 graus. Pensamos na Mongólia a partir de uma grande oportunidade e uma grande necessidade. Um missiólogo americano escreveu um artigo, depois que caiu a cortina de ferro da União Soviética, ele veio viver na Mongólia, pesquisar sobre a cultura nômade, e ele escreve um artigo que chama Mongólia, a arma secreta de Deus, mediante as características importantes presentes na cultura nômade para a expansão do evangelho, principalmente na janela 10/40 menos alcançada do planeta. E olhando para ali, vimos uma oportunidade de servirmos como igreja presbiteriana, como igreja de Cristo, entre os nômades ali na Mongólia. E aí, depois de mais de 10 anos de preparo, com seminário, o preparo da PMT, o aprendizado da língua inglesa, nós chegamos na Mongólia em 2017 para começar o trabalho entre os nômades. O início do trabalho tem sido de adaptação cultural, mas já tem gerado frutos. Esses 3 primeiros anos que nós ficamos lá, foi mais para adaptação cultural, mas Deus já deu alguns frutos. Por graça e misericórdia dele, nós tivemos a oportunidade de morar numa tenda mongol, e isso abriu as portas para a vizinhança querer nos conhecer, se sentirem um pouco mais próximos da gente, Então começamos a fazer os cultos de domingo no próprio lar, recebendo os vizinhos e muita criança de manhã, de tarde e de noite. Sim, porque eu tenho 3 crianças, Então as crianças aproximam das outras crianças, aí começaram a vir os pais também, Então é isso, é um trabalho que começou com amizade, com as nossas... A gente fala que o que mais aproxima a gente de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, é o que nos faz... Pecados. O que nos faz que é os nossos pecados, que é o que a gente tem de em comum. Deixa igual, E aí começamos assim, com reuniões de oração, pedindo a misericórdia de Deus, juntos, e agora estamos lá com algumas famílias. Agora, este caminhão foi transformado em casa móvel e vai servir também como local de reunião e evangelização.
Ele substitui a tenda, que precisava ser montada e desmontada, e traz mais conforto e proteção, já que, como os povos nômades, a vida por lá é itinerante. Olha, esse caminhão aqui tem 12 mil quilos, e a gente vai entrar agora para ver como que é a estrutura, né, dele, e saber como que esses missionários vão viver com ele lá na Mongólia. Vamos lá, Lucas. Lucas, que já começa com o banheiro aqui, é isso? Isso. Cada detalhe desse caminhão foi pensado estrategicamente para atender o nosso projeto. Então o banheiro foi pensado na entrada, porque em lugares frios você precisa de uma antessala, onde você entra, tira os casacos, colocado aqui no armário, as botas, tem um lugar por ali também, e aí então a gente abre a segunda porta, que é essa daqui, para que a gente não perca o calor gerado aqui dentro, né? Que é riquíssimo para nós o calor no inverno, né? E já chega direto na cozinha aqui. Chega direto na cozinha, né? Casa de mineiro, né? Você chega na cozinha. E aí então temos a cozinha aqui, tudo preparadinho, fogão. Fogão, né? Olha que bacana. Junto com os aquecedores, principais aquecedores, funciona tudo a diesel, não temos gás, porque na Mongólia, no interior principalmente, não há gás disponível, né? E é mais seguro também o diesel para funcionar. E aí então a gente segue aqui para a sala. Vamos aqui para a sala, porque a Juliana vai mostrar pra gente aqui os detalhes de como é a sala deles. Aliás, porque vão viver aqui dentro quantas pessoas mesmo? 5. 5 mais pessoas. O cachorro. O que temos aqui, Juliana? Aqui é o espaço Kids da igreja. Aqui nós temos a cama da minha filha. Ela tem até a privacidade dela aqui, tem uma cortininha. Olha que bacana. Aí aqui do filho do meio e do filhinho mais novo. Ali os livros, porque eles estudam, agora eles não estudam mais em casa, estudam no motorhome. E aqui o espaço que a gente pediu para fazer, para deixar o piano que ela toca, né? Vamos abrir aí. Olha que bacana. Piano elétrico, então ela continua ensaiando. Dá pra ter lazer então, né? Dá, e tem até a TV. Olha aqui que vira bacana. A cama, gente, antes da TV, ó. Olha onde eu tô pisando, gente, olha isso. Aqui vira a cama e também é uma mesa. E vira a mesa, se eu subir mais um pouquinho. Então dá pra fazer sessão cinema de final de semana com a TV que tá aqui. Que bacana. E aqui a TV, olha, tem até uma TV aqui. Tem que abrir aqui, amor. Tem até uma TV, olha que bacana. E ali é o quarto de vocês. Ali é o nosso quarto. Suíte presidencial. Aí. Tem a cortininha também. Que bacana. Então, basicamente, é assim que essa família vai viver lá na Mongólia. Os missionários também são apoiados pela Junta Missionária de Pinheiros. Olha, esse apoio ele é encorajador, né? Porque, mediante os desafios que temos de um campo remoto e não alcançado, como os nômades, quando nós temos irmãos se dedicando, se empenhando na oração, se importando com esse povo não alcançado e com nós, como família missionária presbiteriana no campo, isso para nós é um grande encorajamento, nos faz transpor todos os desafios que temos, os estresses, os desgastes que sofremos, para que esse povo receba uma mensagem de esperança, de que em breve tudo será feito novo, novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Então, a gente não se sente sozinho. Nós não nos sentimos sozinhos. Agradecemos a Deus pelo carinho e pelo apoio de todos os irmãos aqui da Igreja de Pinheiros e da JMP. Muito bacana, né? E a Lídia Dickel tem mais um recado pra gente. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Boa, e agora tem a nossa coluna de agronegócio. O engenheiro agrônomo e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico Graziano. Hoje ele fala para a gente sobre a ampliação da exportação brasileira de grãos. O governo brasileiro está finalizando entendimentos com o governo chinês para ampliar as exportações brasileiras de grãos
para a China. A China já é, de longe, o maior comprador de produtos agrícolas em todo o mundo. O Brasil vende muita carne, muita soja, já vende bastante milho, mas o foco desses acordos agora estão realmente na ampliação das exportações nossas, ou seja, das vendas, das compras chinesas de produtos brasileiros. Os chineses estão interessados em diversificar principalmente alguns produtos que eles, os chineses, dependem dos Estados Unidos. Basicamente o quê? Milho e amendoim. Então, o Brasil já está exportando, essas exportações desses produtos vão se ampliar para o mercado chinês. A China também vai começar a comprar farelo de soja do Brasil. Hoje a China compra basicamente grão de soja. Presta atenção, você colhe a safra, você colhe a soja, o grão, é um feijão redondo, né? Você exporta o grão. Mas o que você utiliza como componente de rações animais, e esse é o foco dos chineses, porque o que é dramático na China é como alimentar os rebanhos de suínos, os rebanhos avícolas e os rebanhos de peixes, que são muito criados e consomem muita ração. Então precisa de cereal, né, de milho, de soja principalmente, para fazer o arraçoamento dos animais. E o Brasil sempre exportou grão de soja, mas agora os chineses vão começar a comprar produto que nós chamamos aqui mais agregado, com valor agregado. Por que com valor agregado? Porque o farelo de soja, para ser transformado em farelo, ele já passou em um processo de processamento industrial, sobrou o farelo, é como se fosse um subproduto da extração do óleo de soja, espreme o grão, sobra o farelo. O que faz com esse farelo? Vamos começar a vender farelo de soja para a China. O Brasil já vende para vários países da Europa e outros mercados mundiais. Então essas notícias são muito positivas para a agricultura e para o Brasil. Alguns dados que eu vou mostrar aqui foram trazidos pelo Mauro Zafalon, que é um jornalista especializado, acho que é o melhor jornalista especializado em agro no Brasil. Tem uma coluna chamada Vai e Vem das Commodities, da Folha de São Paulo, e ele destaca exatamente essa possibilidade que o Brasil pode se tornar em 2022 o segundo maior exportador mundial de milho. Em primeiro lugar, continuará os Estados Unidos, que são de longe o maior produtor mundial de milho. De soja não, de soja o Brasil já é maior do que os Estados Unidos, por incrível que pareça. É interessante também destacar que nessas negociações está surgindo uma nova possibilidade no mercado do sorgo. A China tem muito interesse pelo sorgo. O sorgo é como se fosse, o sorgo é quase uma espécie de milho. Quem é da agricultura, o Brasil começou a produzir sorgo com certo volume, né? O sorgo é uma cultura muito rústica, plantada na segunda safra, ou seja, quando chega as chuvas em setembro para outubro, você planta a chamada primeira safra. Normalmente planta soja, mas pode plantar milho também. Quando colhe a soja, você planta o sorgo, ou planta o milho também na segunda. Então, o Brasil tem essas duas safras. Em alguns lugares ainda tem uma terceira safra. Vai plantar culturas de inverno, como o sul do país faz, planta trigo, planta centeio, cevada e outras coisas próprias de áreas mais frias. Se a China começar a comprar sorgo do Brasil, olha, vai abrir um canal fantástico no mercado, o que significa que o Brasil vai começar a produzir muito mais sorgo do que começou a produzir. Então, o Brasil é o maior exportador mundial de soja, vai começar a exportar farelo de soja para a China, que vai começar a comprar fruto desses acordos comerciais. O Brasil está exportando cada vez mais milho e poderá ampliar muito e se tornar o segundo já maior exportador mundial neste ano. E também o Brasil está com um mercado muito favorável na China para o amendoim e agora a novidade para o sorgo. Presta atenção no farelo da soja. O Brasil espreme soja para tirar o óleo. Muito bem. O óleo de cozinha, o óleo de soja, que é consumido especialmente pela população, vamos dizer,
de classe mais baixa de renda, porque o óleo de soja para a cozinha é metade do preço, ou 40%, 50% mais barato do que outros óleos chamados mais finos, óleo de algodão, óleo de girassol, óleo de canola, esses óleos mais finos. O óleo de soja é o óleo mais popular, porque ele é bem mais barato. Aliás, muita gente acha, bobocamente, que a soja só serve para exportação, mas quem cozinha com óleo de soja é o brasileiro, não é só exportação não. Mas quando você espreme e tira o óleo de soja, você fica com o farelo, conforme eu falei. Só que há um detalhe aqui muito interessante. Metade do que o Brasil está espremendo de soja hoje está indo para óleo não de cozinha, está indo para o biodiesel. Olha só, o Brasil mistura atualmente 10% de biodiesel no diesel do petróleo. Quando um caminhão, quando um trator vai colocar óleo diesel no tanque, 10% daquele volume é óleo vegetal. É o chamado biodiesel, é um processo bioquímico chamado transesterificação do óleo vegetal, e ele acaba virando exatamente como se fosse o óleo, né, derivado do petróleo. É fantástico essa possibilidade. O Brasil vai aumentar de 10% para 14%, espera-se, dentro de 1 a 2 anos, essa mistura do biodiesel no diesel tradicional. Mas hoje já, metade da soja esmagada e moída já vai para biodiesel. Metade vai para o óleo de cozinha, metade vai para o biodiesel. Isso está representando aproximadamente 18% de toda a colheita de soja do Brasil é moída para biodiesel. Então, se o Brasil ampliar por razões ambientais justificadas para combater aquecimento global, reduzir emissões de gás de efeito estufa ou reduzir a poluição da atmosfera, há tantas razões importantes para você misturar biodiesel no diesel de petróleo. Quanto mais mistura, mais vai fazer a produção, vamos dizer, ser consumida, vai gerar farelo, e o Brasil tem que vender o farelo. Se a China comprar o farelo, meu Deus, é um mercadão que se abre, favorece o meio ambiente pelo biodiesel e favorece a exportação do farelo de soja, não apenas da soja. A soja é tida como uma commodity. O farelo de soja é um produto agregado. Essas são as vantagens que um país rico, tropicalizado, tropical, com essa agricultura fantástica oferece. Você tem que investir em tecnologia, você tem que trabalhar muito, e os agricultores brasileiros trabalham muito. Você tem que fazer essa integração entre a agricultura e a indústria, ter processamento industrial. Você precisa ter o mercado interno e o mercado externo, que é o que nós começamos a fazer de 15 anos para cá. O Brasil está se tornando um grande produtor mundial de alimentos e está se tornando o maior exportador mundial de alimentos. Tudo isso pelo trabalho dos homens, pela tecnologia e pela graça de Deus. Boa, Chico. Obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. E a editora Ezion traz mais um lançamento para você que quer aprofundar seus conhecimentos sobre o panorama histórico e cronológico dos livros da Bíblia. Confira aí. Um estudo panorâmico e cronológico do presbítero emérito Gerson Lopes Fonteles traz uma visão completa de cada livro das Escrituras. A obra apresenta a época em que ele foi escrito, a autoria, motivo e linguagem central do livro. Além de curiosidades sobre a geografia bíblica, as principais cenas históricas contidas nele e notações conclusivas sobre a mensagem central. O estudo lançado pela editora Ezion também inclui os livros apócrifos introduzidos na Bíblia Católica pelo Concílio de Trento e que não são integrantes do cânon. Diferente da Bíblia comum, esse livro está organizado cronologicamente para facilitar o melhor entendimento dos fatos narrados, permitindo ao leitor mais fácil compreensão dos planos de Deus e das ações do Espírito Santo, que inspiram todos os autores bíblicos. Como consequência, o leitor é conduzido à construção ou aumento da fé em Deus e seu Filho, Jesus Cristo. Compre já o seu pelo site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária.
Pois é, tá aí mais um lançamento da Ezion que vale a pena você ter na sua prateleira, vale a pena você ter na sua estante. Entre lá, www.editorezion.com.br, não só esse lançamento, mas tem muitos outros lançamentos, tem muitos outros títulos, tem combos, tem livros com desconto, tem livros com frete grátis, enfim. Navegue lá pelo site da nossa Editora Ezion e faça as suas compras, né? Faça a sua listinha de desejos, complete a sua listinha de desejos. Lembrando que tudo que você compra na Editora Ezion, todo o lucro vai para missões. Então, quando você compra na Ezion, além de você ter acesso, né, à literatura de qualidade, você também está colaborando com a obra missionária. A obesidade infantil é uma preocupação cada vez maior para pais e médicos. Ela já é um dos maiores problemas de saúde pública em vários países do mundo, inclusive o Brasil. Olha só, uma pesquisa do IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, mostra que 1 em cada 3 crianças brasileiras com idade entre 5 e 9 anos está acima do peso recomendado. É grave, né? A Organização Mundial de Saúde considera a obesidade uma epidemia mundial, causada principalmente pelos maus hábitos alimentares, pela falta de atividade física, mas quem está com a gente para falar sobre esse assunto é a nutricionista Tâmara Mesquita. Tâmara, seja bem-vinda de novo ao nosso Notícias do Bem. É sempre muito bom receber você aqui para a gente conversar sobre esses temas que são tão importantes na nossa vida, né? Olá, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, Tâmara. Esse número da Organização Mundial da Saúde é assustador, né? 1 em cada 3 crianças brasileiras acima do peso. Exatamente. A gente vê cada vez mais aí aumentando esse número, né, de crianças obesas devido ao quê? Sedentarismo. Hoje em dia já não estimula as crianças a brincarem com atividades que elas gastem energia, e sim com videogame, celular. Então, tudo isso faz com que elas gastem menos energia e consumam mais alimentos industrializados, né? Os industrializados ruins. É verdade. E os alimentos industrializados ruins, infelizmente, estão fazendo parte da dieta de muitas crianças, até pela vida corrida dos pais, né, Tâmara? Exatamente, porque é muito mais fácil ele comprar coisas que a criança pode pegar ali pronto e comer do que ter que fazer. Então, essa é uma responsabilidade, na verdade, esse quadro e esse aumento do número de crianças obesas, adolescentes, é justamente a responsabilidade dos pais, não das crianças, porque elas não podem ainda ter o poder de escolha, né? Elas comem o que está disponível a elas. Tá, só para a gente entender essa questão do sobrepeso, né? Quando é que a gente considera sobrepeso? A gente considera quando tem o IMC acima de 25, já tem um sobrepeso. Então, até 24,9 é normal. Para crianças e adolescentes, a gente utiliza o percentil, que joga esse valor numa curva, né? Então, o nutricionista, o médico, ele joga esse valor da criança, faz o IMC dela. O que é o IMC? É o peso dividido pela altura ao quadrado. E aí, jogando nessa curva que o próprio Ministério da Saúde deixa disponível, a gente consegue ver que percentil que essa criança, esse adolescente está e consegue avaliar se ele está em sobrepeso, qual grau de obesidade que ele se encontra. Entendi. E a partir daí, o tratamento é sempre com dieta e atividade física, né, Tâmara? Não tem outra saída para as crianças. Exatamente. Então, estimular que as crianças façam atividade física, melhor alimentação, mas não adianta a gente melhorar a alimentação só das crianças, porque elas vão consumir o que a família ali está consumindo, né? Então, os pais precisam se preocupar também em ter essa mudança no comportamento alimentar para que a criança ela consiga também manter aí uma alimentação saudável. Pois é, essa questão da alimentação, na verdade, é uma questão de família, né? E as orientações, elas valem para a família toda, né, Tâmara? Quais são essas orientações? A gente fala sempre, né? Descascar mais, desembrulhar menos e tal, mas parece que fica mais... Evitar alimento processado, mas parece que às vezes é difícil colocar isso no dia a dia, né? Por que é tão difícil a gente mudar esses hábitos? Porque hoje nós temos um leque de opções desses alimentos industrializados. Então, devido à rotina muito puxada, as pessoas acabam preferindo esses alimentos. Por quê? Às vezes acontece de ser mais barato, dependendo do que você compra, o acesso é mais fácil, sem contar a composição desses alimentos, que faz com que o paladar fique viciado.
Então, uma dica aí para quem quer fazer com que a criança consuma alimentos mais saudáveis, de repente a criança tem dificuldade, né? A família até tenta, mas a criança, o adolescente tem dificuldade, é colocarem eles para participar de algumas preparações. Então, pega algo que seu filho gosta bastante, procura uma receita mais saudável e cozinhe junto com ele. Isso é uma forma da criança, ela lidar ali com a comida, entender. Então, assim, ela fica, nossa, eu que fiz, eu quero provar, eu quero comer. Então, isso é uma forma de estimular a criança a comer mais alimentos saudáveis. Entendi. E aí, Tâmara, a preocupação com relação às crianças, a gente pode dizer que é ainda maior, porque a gente já está vendo algumas crianças desenvolvendo doenças, como diabetes, por exemplo, por conta dessa má alimentação, né? Exatamente. A obesidade, ela traz uma série de problemas, né? Diabetes, hipertensão, dislipidemias. Então, ela já cresce ali desenvolvendo algumas doenças. E as crianças já estão sujeitas a tudo isso também? A gente pensa assim, não, criança tá meio gordinho e tal, tá um pouco acima do peso, depois recupera, isso não vai fazer tão mal para a saúde. Não, né? Tem que cuidar desde sempre, né? Desde sempre, desde que nasce, na verdade, né? Na verdade, desde quando está na barriga da mamãe. Porque a alimentação da mãe vai interferir na vida dessa criança. Então, a questão do aleitamento materno é extremamente importante, porque é o primeiro contato da criança ali com o tipo de alimento é o leite. Ele não tem ainda preparo, né? Nem intestinal, nem digestório para conseguir absorver outro tipo de alimento. Então, o ideal é o aleitamento exclusivo até os 6 meses e permanecer, né, com a inclusão de outros alimentos até os 2 anos. Certo. Tâmara, quando a gente pensa em cardápio, a gente pode fazer um cardápio único para a casa toda, para a família toda, ou as crianças têm necessidades diferentes? O cardápio pode ser o mesmo. As crianças, quanto os adultos, eles têm necessidade de comer esses alimentos, né, que a gente sempre fala aqui, a comida de verdade. Então, sempre incluir frutas, sempre incluir verduras, um tipo de carboidrato que seja bom. Por exemplo, uma batata doce, um inhame, uma mandioca, uma batata inglesa, salada, né, crua, os folhosos, verdes escuros. E aí, pela criança, às vezes, ter dificuldade, o adolescente, de consumir esses alimentos, vale a pena fazer receitas que você inclui esses legumes e coloca um tipo de molho diferente, coloca um queijo, por exemplo, faz uma lasanha de algum legume, enfim, crie estratégias para a gente modular esse paladar, para que a criança consiga comer no dia a dia esses alimentos saudáveis. É verdade. Tem alguns pais já muito preocupados com essa questão, né, do que inserir nos primeiros anos de vida da criança. Então, assim, tem uma época correta para a inserção do açúcar, por exemplo, ou para a inserção de alimentos processados, ou para refrigerante, para chocolate. Melhor deixar isso mais para frente possível. Qual é a orientação, Tâmara? Quanto mais para frente, né, esse pai deixar essa criança consumir esses alimentos, melhor vai ser para a saúde dele. Sem contar que nos primeiros anos de vida é que vai definir muito da saúde dessa criança ali no futuro. Então, quanto mais ele demorar a incluir na vida do filho, melhor. E aí a dica é, claro que às vezes vai levar um filho numa festa ou vai ter algum encontro da família, às vezes é difícil controlar, né? A criança de consumir um brigadeiro, um bolo, alguma coisa do tipo. Então, o que seria interessante é justamente deixar para exceção, o que eu sempre falo para adulto, né? A mesma coisa com a criança, deixar para momentos específicos. Esse mais para frente possível tem uma idade ou não? Ou fica meio que no entendimento dos pais? Por exemplo, até os 4 anos eu consigo controlar isso. Não, eu vou oferecer açúcar a partir dos 5. Tem uma idade para as crianças ou não? Pelo menos até os 5 anos, não incluir esses industrializados, o açúcar, que assim, nos 4 primeiros anos de vida, até os 5, é que faz toda a formação ali intestinal, né? A gente fala que é como se fosse a digital do intestino.
Então é muito importante o desenvolvimento dessas bactérias boas, né? Ter esse controle aí de bactérias boas e ruins no intestino. Então, entre 4 até 5 anos é que faz essa digital aí, digamos assim, da saúde intestinal. Baita desafio, né? Para os pais, para os avós, porque dá uma vontade de dar chocolate logo com 1 ano e meio, né? Às vezes até os pais conseguem, mas aí vai para casa do vô, da tia, né? Estraga tudo. Todo mundo fica, estraga tudo, porque fala, ai, que dó, ele não pode comer açúcar, não pode comer um docinho e não sei o quê. Então é um grande desafio, sim, né? Alguns pais até são criticados por isso, porque não querem expor os filhos a esses alimentos, mas é trabalhar isso no dia a dia, fazer com que as pessoas entendam que é para a saúde, não é algo, nem a gente está falando de estética, nada disso, a gente está falando primeiro de saúde, que é o mais importante. É verdade, e tudo isso ajuda também a formar o paladar, Tâmara, porque assim, oferecer alimentos, oferecer verduras, legumes, nessa primeira fase da vida, faz com que fique mais fácil depois, quando a criança olha para o brócolis e fala assim, não quero comer isso não. Fica muito mais fácil, porque ela já está sendo estimulada desde os primeiros anos de vida a consumir esses alimentos. E tem pessoas que eu atendo adultas que elas conseguem se lembrar. Falar, a minha mãe, por exemplo, não tinha o hábito de me dar folhosos, então hoje eu não consigo comer porque nunca fez parte da minha alimentação. Então é extremamente importante incluir isso desde os primeiros anos de vida, né? A partir dos 6 meses aí é que começa a incluir alguns alimentos. Temos que ficar de olho nas crianças, afinal de contas temos que cuidar da saúde desde sempre, desde cedo, né, Tâmara? Queria que você deixasse seus contatos pra gente, eu acredito que você fale disso também aí nas suas redes sociais, não só para as crianças, né, mas para os papais, para os vovôs, para as vovós, para os adultos, mas eu queria que você deixasse seus contatos aí e falasse, né, como é que você compartilha, como é que você tem compartilhado essas informações nas suas redes. Pode entrar no meu Instagram, que é @Tâmara com TH Mesquita. Aliás, Nutri, esqueci do Nutri, desculpa. @Nutri, Tâmara com TH Mesquita. Lá eu coloco vários posts, várias informações, vídeos, o meu dia a dia, com várias dicas. E também tem o meu site, que tem alguns e-books, com receitas, www.tamaracomthmesquita.com.br. Boa, para facilitar tá tudo aí na tela, @NutriTâmaraMesquita com TH, tá ali também o site www.tamaramesquita.com.br. Tâmara, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, é sempre um prazer conversar contigo, até a próxima então. Eu que agradeço, até a próxima, muito boa tarde para todo mundo. Tá joia, obrigado. Tá aí a nutricionista Tâmara Mesquita falando com a gente sobre obesidade infantil. Tem criança em casa? Tem que ficar de olho, né? Desde sempre. Notícias do Bem de hoje está chegando ao fim. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua companhia. A gente amanhã vai estar de volta, ao vivo, a partir das 11h30 da manhã. Lembrando que a gente tem horário alternativo sempre a partir das 18h30. E você pode ver e rever o conteúdo do Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV no nosso canal IPP Play. Entra lá, curta os nossos vídeos, faça a sua inscrição, compartilhe com seus amigos, mas não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no IP Pinheiros. Você que está acompanhando a nossa programação agora, ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, copie o nosso link, manda para os seus grupos de WhatsApp, peça para que as pessoas assistam e se inscrevam no nosso canal. A gente quer bater a meta de 1 milhão de inscritos até o final desse mês. A gente conta com a sua participação nesse grande campo missionário que é a internet. Amanhã a gente vai estar de volta, então, se Deus quiser, a partir das 11h30 da manhã ao vivo, e eu espero você. Até lá. Tchau.